Se soubesse, se soubesse, se soubesse, se soubesse. Olá, boa noite. Quero primeiro agradecer do fundo do coração a sintonia de todos vocês e desejar muita saúde, muita prosperidade e muita paz, tá ok? Que a gente possa estar aqui juntos hoje. Eu vou acelerar o processo. Vocês já sabem que eu sempre começo, bispo, falando dos orgânicos, que as pessoas têm que comer orgânicos, que nós estamos ingerindo durante o ano de 6, isso já confirmado, de 6 a 8 litros de veneno puro por ano, com o consumo de legumes, frutas e verduras. Então, eu sempre pego eles, né, para dizer, gente, os vegetarianos, veganos, principalmente, porque quem come numa carne, alguma coisa, né, dá uma né, faz aquela, né, é o ideal, ainda não é o ideal. O ideal é você não comer nada disso, animal e etc. Mas, já dá uma média, né, já fica uma média. Mas eu sempre entro no meu programa falando sobre os orgânicos. Então, não tenha medo, não regateie com a sua própria saúde, porque é caro, não é caro. Uma alface orgânica, ela é 2 ou 3 vezes melhor do que a alface normal. Então compensa, se for ver financeiramente, e fora o prejuízo que dá. Sim. Porque se abrem-se uma farmácia em cada esquina, é o que eu gostaria que abrisse pelo menos uma quitanda, uma coisa de orgânicos em cada esquina. Mas a gente vai chegar lá. E então, estamos recebendo aqui o Bispo Caju, mais uma vez, né, que eu fico muito contente com a sua presença. Seja muito bem-vindo, Bispo. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço a você, Raniel, agradeço a todos os ouvintes. E que eu creio que essa programação vai ser diferenciada. Não é como foi a outra, essa também vai ser diferenciada. E a cada um de vocês que estão nos ouvindo, sejam muito, muito, muito abençoados. Muito abençoados. Independente, como eu sempre digo, independente de religião, independente de credo, eu sempre acredito no que diz no Salmo 51:17, que a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Então a única coisa que Deus vê dentro de mim, dentro de você, ou em nós, não é o exterior e sim o nosso interior. Muito boa noite, que Deus abençoe a todos. Bom, o senhor tem uma história bacana, né? Que é quando saiu do carro, né? O início, né? Sim, você fez aquela oração com o homem, né? É. Tete a tete, fez um tete a tete com o homem, né? Conta pra nós, Bispo, okay, por favor, que é muito interessante. É praticamente uma. Como é que se diz? É uma provação que o senhor passou, né? Sim, é interessante, né, para quem não conhece a história, tem muita gente nos ouvindo que já conhece, que nos acompanha. Um beijo a todos vocês que receberam da Melissa Transmissão, do Ministério Profético, do Grupo da Granja, todos estão nos acompanhando, sejam muito, 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 muito abençoados. No ano de 2000, quando eu fui ordenado a pastor, do ano de 2000 fui ordenado a pastor e até 2002... Deus me deu uma palavra, uma voz de comando, na realidade uma palavra de ordem, esse que é o certo. Querendo que eu ficasse literalmente na obra dele, trabalhando para ele. Ele dizia, eu quero ser o teu patrão. Por onde eu ia, passava, eu ia pregar, sempre alguém era usado, como nós entendemos, né, como boca profética, para dizer o que Deus queria. E foi aí 2 anos de
tentando entender exatamente o que Deus queria e tentando fazer, ou tentando entender como seria viver na dependência total de Deus. Porque uma coisa é você ter o seu trabalho, você trabalhar, você sabe que tem o seu ganho, você ter uma empresa, ser um empresário, né, uma outra história. Agora, você parar tudo e viver dos céus, não é? E também pensando assim, que qual a impressão que vai ser causada, né? De repente está trabalhando, parou de trabalhar, ué, como assim? Não é? Então, foi um choque, foi uma luta muito grande, psicológica, emocional, até luta física, para que eu pudesse entender. Mas cada vez que eu saía para ir ao meu trabalho, eu sentia uma certa tristeza, e cada vez que eu tinha uma oportunidade de orar por alguém, de dar uma palavra, aquilo alegrava muito meu coração. Então, chegou nesse momento que você disse, que eu saí do carro e falei com um homem. É interessante. Eu estava no meu carro, era uma quinta-feira à tarde, eu desci do meu carro, literalmente, que eu trabalhava com vendas de alguns produtos. Até então a religião... Eu só ia na igreja, eu só congregava em uma igreja. Ah, tá. Sim. Evangélica. Evangélica, porque eu me converti, eu tinha 20 anos, era em 1980. Ok. Então eu congregava numa igreja, ao qual eu vou pregar daqui a pouco, que fica ali na Vila Maria, na rua Curuçá 725. Vou estar lá às 8h30 ministrando a palavra hoje. Eu saí daqui. Ok. E era essa igreja que eu estava congregando, mas não tinha nenhuma função dentro dessa igreja. E a partir desse momento, nessa quinta-feira, que eu estava no meu carro, eu falei, Senhor, desci do carro, apontei o dedo para os céus, levantei o braço, pus o dedo para o céu, literalmente. Falei, Senhor, o Senhor me quer nas tuas mãos, então eu consagro o Senhor o meu eis-me aqui, pode me usar, me envia para qualquer lugar, não trabalho para homem nenhum mais, vou trabalhar para o Senhor. E é o único meu desafio, eu disse, eu vou te fazer um desafio. Meu desafio é, cuida da minha família, não deixe faltar nada para ela. Parei a minha oração, entrei no meu carro, as pessoas passavam, ficavam olhando, falando sozinho e apontando para o céu, o cara meio louco. E entrei no carro e fui embora. Cheguei dentro da minha casa, falei para minha esposa, a partir de hoje eu e você e as meninas estamos nas mãos de Deus. Falei, mas como nós vamos pagar os nossos compromissos? Você trabalhando já é uma dificuldade. Falei, olha, se Deus tem promessa, Ele é maior do que qualquer ser humano, que qualquer empresa, Ele é maior do que tudo. Ele fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa. Então, a partir daquele momento, tomamos essa decisão. E a partir daquele momento, começou essa obra que nós começamos a fazer, congregando ainda na Igreja Apostólica Plenitude de Deus, na Vila Maria, congregando ainda ali com o apóstolo Jackson, mas, ao mesmo tempo, já fazendo um trabalho, como nós chamamos no nosso meio, um trabalho itinerante. Tá. Ou seja, uma hora você está aqui, uma hora você está ali, uma hora você está lá. E de lá para cá começaram os convites, começaram as viagens, começaram a agenda começou a aumentar, coisa que eu não tinha. Então, e ali foi sendo confirmado, mas antes de começar, depois dessa decisão, 10 dias depois fui orar na casa de um pastor, ali havia um profeta que não me conhecia, nem eu conhecia, e ali ele orou por mim, e ele usou exatamente as palavras que eu disse quando eu saí do carro para Deus. Ele falando assim, para você saber que Deus fala contigo, Ele recebeu as tuas palavras, aceitou o desafio que você fez a Ele, e Ele vai fazer a obra através da tua vida e vai te levar a lugares aonde você ainda nunca foi na tua vida. Você vai levar a palavra dEle e vai falar exatamente aquilo que Ele quer que você diga. Então, a partir desse momento, começou a deslanchar o meu ministério. Não é? Continuei congregando ali na Vila Maria, na Plenitude de Deus, mas fazendo um trabalho itinerante. E assim começou a nossa jornada como um chamado profético ao qual nós temos. Pô, que bacana, né? É um desafio, um alto desafio, né? É um desafio. E que desafio. É um desafio. Então, para quem tem família, tudo. E hoje eu sei, as filhas, tudo. Sim, minhas filhas todas servem ao Senhor. A mulher também é bispo? A mulher é pastora. Minha esposa é pastora. Pastora. Tá. Pastora Leila. E minha filha mais velha, Sara Juliana, e o meu genro, João Paulo, são levitas, congregam na igreja onde eu estava, na Plenitude de Deus. Tá. A minha filha Rebeca Giovana Cajueiro,
ela hoje se formou em arquitetura e design, hoje também é uma missionária, que ela faz parte do trabalho do Dunami, juntamente da Igreja Monte Sião, não é? E do pastor Teófilo, e eles fazem um trabalho, e hoje ela é realmente uma missionária, fazendo trabalhos, missões. Ativa, voltou recentemente da África do Sul, vai fazer mais um curso de um ano na fazenda. E tem a outra minha filha, Ana Gabriela, com o meu genro Felipe, que tem meus 2 netos que moram em Boston, lá nos Estados Unidos, a Maria Gabriela e o Pedro Felipe, que também fazem parte de uma igreja, são líderes de células, de casais da igreja, todos eles engajados na obra. A sua igreja? Aí, passando todo esse tempo, depois praticamente de 12 anos fazendo esse trabalho itinerante, viajando o Brasil, viajando o mundo, praticamente já ministramos em 5 continentes, para a glória do Senhor. E de 5 anos para cá, nós começamos a igreja, literalmente igreja, na Praia Grande, ali no Boqueirão, no litoral sul paulista, né? Porque esse trabalho na Praia Grande eu já faço há mais de 9 anos. Então eu descia uma vez por semana, ministrava e subia para São Paulo, né? E não tinha igreja ali, não era uma igreja, era como se podemos entender, um pronto-socorro, uma ajuda, né? E ainda falar para as pessoas, procurem uma igreja para vocês congregarem, para vocês estarem enraizados, que não é bom que vocês fiquem sem igreja. E aqui uma vez por semana nós damos um pronto-socorro. Isso foi aproximadamente uns 8 anos fazendo isso. Descendo e subindo, uma vez por semana. Até que um dia, há 5 anos atrás, nós constituímos a igreja, e hoje é uma igreja, os quais nós temos os cultos nas terças e aos domingos, que é o nome Ministério Profético para as Nações. E quantos autógrafos você já teve que dar sem querer, como o Ronivon? Essa foi boa. Não, nossa, parecia assim, olhando, putz, né? Essa é uma parte engraçada, rapaz. Sabe que a diferença entre eu e o Ronivon, acho que deve ser o 5º dia útil, né? O 5º dia útil dele hoje é ainda um pouco melhor que o meu. Mas é um gentleman, é uma pessoa também maravilhosa. Eu o conheci pessoalmente. Ah, conheceu? Ah, que legal. Um amigo, ele é cantor de reggae. Meu gêmeo, ele não brincou? Porque ele é um gentleman, acho que ele é muito extrovertido. Foi interessante, foi engraçado, porque esse meu amigo que era cantor de reggae, o Edu Ribeiro, faz muito tempo que eu não vejo, se estiver ouvindo, um grande abraço para ele. E ele falou assim, pastor, eu vou fazer uma entrevista com o Ronivon, você não quer ir comigo? Eu falei, vamos embora. Aí chegando lá nos bastidores, e justamente isso é um gentleman, ele cumprimenta todo mundo, beija todo mundo, abraça. Maravilhoso. Extremamente uma educação, elegante, educadíssimo. Aí o Edu chegou para ele e falou, Rony, tudo bom? Esse aqui é meu amigo, pastor Caju. E todo mundo disse que ele é parecido com você. Ele pegou na minha mão e ficou olhando alguns segundos assim para mim. E nós tiramos uma foto. Mas isso que você perguntou de autógrafo foi engraçado. Nunca deu autógrafo, mas em shopping as pessoas param. Pedindo, shopping para, igreja muitas vezes. Pensei que esses dias eu fui pregar numa igreja, a pessoa falou, puxa, eu pensei que fosse o Ronivon. Nunca perguntaram, nunca te falaram que você é parecido. Eu falei, já parou muitas vezes, já de muito tempo. Né? E é muito engraçado, porque desculpa, as pessoas param mesmo. Param. Eu estava almoçando num restaurante no Imbu, eu vi que uma mulher estava olhando assim, estava ela, o marido dela, ela ficava olhando, olhava no celular, olhando no celular. Daqui a pouco mandou chamar o garçom, chamou o garçom, olhou para mim e tal. O garçom veio, dá licença, qual é a sua graça? Eu falei, eu sou o pastor, eu sempre me identifico como pastor. Sou o pastor Caju. Eu falei, por quê, querido? Falou, não, porque aquela senhora que está na mesa ali está pensando que você é o Ronivon. Falei, eu vou até lá. Eu fui até ela e ela estava com o celular aberto no Face e na foto do Ronivon. Falei, não é o senhor? Falei, não sou, querido, não sou, mas vamos tirar uma foto. Aí tirou uma foto. Já abençoou e já pronto. Abençoei. Mais um. Vamos ver, estou esperando. Quem sabe um dia eu estou no programa do Ronivon lá fazendo uma brincadeira com ele. É mesmo, né? É verdade. Mesmo, realmente. É muito parecido. Pô, que legal, viu? Eu brinquei e achei que... Fiquei pensando aqui, brinco, porque aqui você já sabe, né? A gente tem uma página em branco. Muito então bom. A gente é que faz a nossa escrita e depois a gente assina embaixo, obrigado, e tá tudo certo. A diferença do Ronivon, eu falei, é o 5º dia útil dele, mas a diferença é que os meus olhos são azuis e os deles não são, né? Né? Então, tem essa vantagem. Tem essa vantagem, exatamente.
Bispo, deixa eu fazer uma pergunta que eu já ia fazer já da outra vez, mas eu não fiz pelo programa da nossa colega, nossa querida, Claro. que fica, pô, você é o dono da rádio e fica se intrometendo. Como que deixa eu ver aqui. Quem consagra, por exemplo, a católica é o Papa, né? Sim. Que dá as nomenclaturas para padre, para isso, para aquilo. Ele que abençoa ele. No caso da evangélica, se auto ou não? Existe um curso, existe enfim. Não, existe o chamado teologia. Tá. São pessoas que fazem os cursos para se formar em teólogo. Tá. Né? Eu tenho esse curso, eu sou, Tá. tenho meu diploma de bacharel, né? Tá. de pastor. Então existe esse curso ao qual as pessoas fazem para se tornar teólogos, ou seja, pastores. Perfeito. Então é o curso de teologia. Então existem isso em vários segmentos, Assembleia Batista, em várias. Sim. Agora, existem alguns lugares também que não existem esses cursos, por exemplo, e são ordenados a pastores por uma autoridade maior dentro da igreja. Por exemplo, no meu caso, eu fui... Que a igreja é do senhor. A igreja que eu estou hoje, eu estou ali à frente dessa igreja, Tá. né? Mas quando eu fui ordenado a pastor pelo apóstolo Jackson. Ele era a minha autoridade espiritual. Ah, entendi. Então, Tá. naquele momento, eu não fiz esse curso de teologia, eu fui fazer bem depois. Ele que ordena. Né? E ele que me ordenou Ele tem essa condição. autoridade para poder ordenar um pastor, a ordenar um presbítero, um diácono, um obreiro, enfim, aquelas pessoas que vão trabalhar dentro da liturgia dos cultos e da igreja. Ah, legal. Entendeu? Isso aqui eu achei, falei, poxa, de onde será que vem? Porque isso pro ouvinte é interessante, né? Para ele saber a história. Claro. Como é. Bispo, fica à vontade, tem alguma coisa para falar? Mandar um beijo pessoal, enfim. Não, é interessante esse programa porque eu acho bacana pelo seguinte, porque não é um programa com cunho evangélico, né? Ele é aberto. É isso que é legal. Porque para que as pessoas entendam, nós temos hoje tantas, às vezes, más referências, né, de evangélicos, como também temos de católicos, Tudo. de espírita, de qualquer um. Tudo. Porque são seres humanos. Com certeza. Nós somos seres humanos, ninguém é perfeito, o único perfeito é Jesus Cristo. Mas a questão existem as pessoas, tanto no católico, no espírita, nos evangélicos, pessoas que estão caminhando e fazendo e procurando fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom, para poder ajudar outras pessoas. Porque, meu amado, nós não podemos fazer diferença. Eu acabei de citar Salmo 51:17, que a única coisa que faz que Deus olha e que não chama a sua atenção é o exterior. Porque o que chama atenção no coração, o que chama a atenção de Deus é o que está dentro do coração do ser humano. E quando ele fala que é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Então o salmista Davi, ele não está dizendo ao coração contrito e quebrantado do evangélico, Deus não vai desprezar. E desprezando os outros. Não. Porque eu aprendi, Raniele, que Jesus não é católico, não é evangélico, não é espírita e nem budista. Eu aprendi que Jesus é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Ele é incomparável. Porque se Jesus fizesse parte de cada uma dessas religiões que nós criamos, então qual seria a certa? Qual seria a religião correta? Perfeito. E por que existem tantas guerras e conflitos entre essas pessoas, por conta de religião? Nós temos o problema dos muçulmanos, que eles matam em nome de uma religião. Não sabem nem o que fazem, mas matam em nome de uma religião. Então, a religião hoje, ela divide as nossas vidas. A religião hoje faz com que, se eu fosse uma pessoa religiosa, quando você me convidou a primeira vez, eu ia perguntar, mas é um programa evangélico? Não, não é. Muito pelo contrário, é secular. Toco músicas seculares, toco samba, toco isso, toco aquilo. Então eu não vou, no evangélico não vou. Estaria sendo religioso e perdendo uma grande oportunidade de alcançar e abençoar pessoas e trazer esclarecimento. Cumprir missão também. E cumprir missão.
Porque, meu amado, a Bíblia, Jesus disse que nós somos luz e sal da terra. A luz, aqui nós estamos nesse estúdio aqui maravilhoso, estúdio moderníssimo, maravilhoso. Se apagarmos a luz aqui, acabou. Agora, para que nós precisamos da luz aqui? Para acender. No quê? No meio das trevas, no meio da escuridão. Luz com luz não precisa. Agora, a luz onde está escuro é o que é necessário, é o que chama atenção. O sal, se ele não tiver sabor, então ele não serve para nada. A Bíblia diz que não serve para nada, senão jogar nas ruas para que as pessoas não escorreguem. O sal, ele dá o sabor. O sal, a carne sem o sal, ela não, você pega uma bela picanha e fazer um churrasco e não põe o sal grosso nela, você não vai sentir o gosto dela. Mas quando você põe o sal, então essa é a nossa função. Independente se é católico, se é evangélico, se é espírita, não importa isso aí. Existe um texto na palavra que quando Jesus estava, isso está no Evangelho de João, no capítulo 4, é um dos textos assim mais tremendos que explica sobre isso que eu estou dizendo, que fala que Jesus foi por volta de meio-dia a um poço. E ali naquele momento, aquela mulher, havia uma mulher chamada, uma mulher, não tinha um nome, mas a cultura, a raça dela era uma samaritana. E naquele momento Jesus diz assim para ela: escuta, filha, me dá um pouco de água para beber que eu estou com sede. Imediatamente a samaritana, reconhecendo que Jesus era judeu, mas não sabia quem era Jesus, mas viu pelas vestes, viu pela forma de falar que esse homem, ele era um judeu. E imediatamente aquela mulher samaritana olha para esse judeu, o Jesus, e fala assim: mas como você, sendo judeu, pede para mim de beber água, sendo que eu sou samaritano? Entre parênteses, a Bíblia diz que os judeus samaritanos não se falavam, não se conversavam. E Jesus, olhando para ela, disse assim: se você soubesse, né? Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria essa água viva. Então aquela mulher disse para ele assim: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos a seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher estava pensando que Jesus estava falando com ela sobre o H2O, mas Jesus estava falando de algo espiritual. Aquela mulher tinha um problema seríssimo. Aquela mulher, ela havia sido casada com 5 homens, só para que você, ouvinte, conheça o contexto da história dessa mulher e o que Jesus fez. Ela havia sido casada 5 vezes, estava com outro homem amaziada. Hoje isso para nós já é uma coisa estranha. Sim. Imagina naquela época. Era um absurdo. Então aquela mulher, meu amado, ela não era chamada para ir nas festas de aniversário, para um jantar, para um almoço. Ela era excluída, literalmente. A cultura a excluía. E quando Jesus chega até ela, e ela foi buscar água por volta de meio-dia, no momento que o sol estava mais forte. Por quê? Assim ela não precisaria passar por humilhação, por vergonha, alguém afrontá-la. Normalmente esse horário ninguém ia. Então ela ia nesse horário. E Jesus foi e estava lá. E quando Jesus pergunta: eu quero água, ela falou: mas como você está conversando comigo? Você é judeu, eu sou samaritano, não podíamos nem estar conversando. Aliás, nem Jesus, sendo homem, poderia estar conversando com uma mulher a sós, porque os seus discípulos haviam ido para a cidade comprar água. Mas Jesus não foi ali por conta de religiosidade. Jesus foi até essa mulher para quebrar a religiosidade, para quebrar a cultura e para trazer e para tirar todas as águas amargas que estavam dentro dela. Até como homem mesmo, né? Até como homem. Então, quando ele fala: você não entende, se você soubesse quem está aqui te pedindo água, você lhe pediria, eu te daria água. Mas como que você vai pegar? Ela começa a explicar, tentar justificar, porque ela não estava compreendendo, era difícil para ela compreender. Como que você vai pegar água? Você não tem nenhuma caneca. Você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, tal. Ela falou: filha,
Se você continuar bebendo dessa água, aí Jesus está dizendo sobre o H2O, essa água que nós estamos bebendo aqui agora. Se você continuar a beber desta água, você continuar tendo sede, ela vai matar essa sede. Quando você bebe esse H2O, mata a sede só por um instante. Daqui a pouco vem a sede novamente, você precisa tomar mais água. Mas se você tomar da água que eu lhe der, que Jesus estava dizendo do lado espiritual, se você entender e procurar abrir o coração, entender quem está diante de você e receber a água que eu quero te dar, que não é H2O, é muito maior que H2O, A sede vai estar que é sanada. a água espiritual, você nunca mais terá sede. Não a sede do H2O, mas a sede do espiritual. Ela olhando para Jesus, ficou assim, olhando, ele falou assim, filha, faz o seguinte, vai chamar lá teu marido. Vai lá chamar teu marido. Ela olhou para ele e falou assim, mas eu não tenho marido. Jesus falou assim, isso disseste bem. Você já teve 5 maridos. E o que você tem não é o teu marido. E ela nunca havia dito isso para Jesus. Mas Jesus já sabia. Então, naquele momento, ela falou assim, mas vejo que tu és um profeta, porque conheceu, está falando da minha história, sem eu te falar nada. Mas os samaritanos dizem que é nesse monte que devemos adorar a Deus. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que devem adorar a Deus. Aí Jesus olhou para ela e falou assim, com olhos de amor, e disse, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. Porque o Deus procura os tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Naquele momento, o que Jesus fez? Ele passou por cima da cultura. Ele passou por cima dos problemas. Ele disse, filha, eu quero tirar as águas amargas que estão em você, porque você não é bem recebida na sociedade, você tem uma luta interna muito grande, você adoece espiritualmente justamente por conta dos seus problemas. Então eu estou aqui, nesse exato momento, para trazer a cura. Por isso que nós estamos falando desde o começo. Qual é a religião que cura, Raniel? Qual é a religião que cura? Quem nos leva a Deus? Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é o padre, não é o papa, não é o pai de santo, não é Maomé, não. Eu estive agora recentemente em abril em Israel e retorno agora em novembro. E ali você vai no sepulcro de Jesus, é o ápice da viagem. E ele está vazio, ele chega a brilhar, de tão vazio que está. E na porta do sepulcro está escrito, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então quem nos justifica? Qual é a religião? Qual é o pastor? Qual é o padre? Qual é o pai de santo? Quem? Ninguém. Porque o único que morreu, ressuscitou ao 3º dia, e hoje está à direita de Deus Pai, intercede por nós, é Jesus. Ele foi o único que venceu a morte. Então, as pessoas brigam. Talvez muitas pessoas estejam nos ouvindo, talvez se ofendam, não, porque eu também já fui católico. Nada contra os meus irmãos católicos, muito pelo contrário, os amo a todos, muito pelo contrário. Só que chega um determinado momento que eu paro para pensar, falo, poxa, por que eu preciso de um intermediário? Se eu tenho o próprio Senhor, que morreu e ressuscitou, que ele leva as minhas orações ao meu Deus. Eu tô mais ou menos nessa linha aí hoje na minha vida. Eu nasci dentro da igreja messiânica, tem o jorei que a gente faz, que é a oração que a gente faz através das mãos. E eu cheguei a essa conclusão agora, só que hoje eu estou com o universo, que acredito que engloba, o universo esteja, enfim, é algo muito grande, é algo assim. E foi nessa conclusão que eu cheguei, que eu não precisaria. Aí veio uma pessoa e falou assim para mim, ô Walter, para que você precisa de uma igreja se você é uma igreja? Eu falei, nossa. Ele falou, ele veio aqui para fazer foi um cigano. E ele falou, você viu quantas pessoas você ajudou hoje?
abrindo as suas portas da sua casa e da sua rádio. Você é uma igreja. Você está ajudando essas pessoas a melhorarem, receberem uma oração. Aí aquilo como pensei, né? Falei, puxa vida, né? Sem nenhuma presunção. Mas é dentro, eu acho, daquilo que você expôs agora. Para que eu vou precisar de uma... Se eu tenho o senhor ali do lado, ou acima, para mim poder, e eu tenho os dizeres que já me deixou, que é o meu guia, que é a Bíblia, no caso, né? Seu caso. Então, assim, eu estou exatamente nessa situação hoje. Inclusive, hoje eu já falei pro pessoal, vou até pedir permissão para você, pra gente, vou passar o número do nosso WhatsApp, para quem quiser fazer uma pergunta, alguma coisa. Claro. Gente, é o 11 958760182. O 958760182. Eu pedi para que eles chamassem as pessoas, como eu já vi da primeira vez, quando o senhor veio aqui com a Regina, eu pedi para que ele chamasse as pessoas que sejam depressivas, que estejam com problema de saúde, com problema. O senhor ia fazer uma oração. Então eu Claro, pedi para eles, eu estou claro. dando aqui uma cutucada para Sim. darem tempo deles. Liga aí pro teu avó, pro teu avô, pro teu pai, Liga pro teu para tio. quem você precisar, quem Isso. estiver doente, enfermo, seja espiritual, seja físico. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. A questão da igreja somos nós, isso é real, isso é bíblico. O que a Bíblia diz que nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Tem esse detalhe, Ok? exatamente. Isso é real. Nós somos uma igreja ambulante, eu costumo dizer isso. A Bíblia diz isso. Eu gosto de ressaltar sobre isso. Mas a questão é o fato, quando você diz, por que eu preciso de uma igreja? A questão do espaço, das quatro paredes, estarmos juntos. Os irmãos da congregação cristã usam uma expressão interessante que eu gosto, que chama-se comungar. Esse é o momento que você sai da tua casa, nunca você vai deixar de adorar a Deus, em qualquer lugar onde você esteja. Veja bem, eu estou falando dentro de um procedimento que desde pequeno, religioso, sim. uma conduta, Já é o entende? É nesse direcionamento. sentido. Entendi. Hoje um drogado, claro, ele tem que escutar a palavra, ele tem que buscar. Senão, Claro. Veja bem, gente. Eu não. busquei, eu saí, eu entendi. eu fui atrás. Deixa eu deixar claro isso para não pensar, poxa, que presunçoso. Não, Eu de tenho jeito já nenhum. uma. Porque tem que buscar É um bom que bêbado, uma pessoa alcoólatra, enfim. É bom que você coloque isso, porque existem muitas pessoas que hoje têm a ideia assim, eu não preciso estar em uma igreja. Não. Que é o espírito de busca que eu aprendi na minha vida. Não é assim que funciona. É necessário que estejamos por conta do comungar. É necessário que Exatamente. estejamos por conta da comunhão. Porque quando nós saímos das nossas casas e vamos à igreja, o maior adorador da Bíblia, Davi, que eu considero o maior adorador da Bíblia, o rei Davi, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê, amado? Ouvintes, porque nesse momento você sai da tua casa e vai para um local onde todos vão estar reunidos no mesmo objetivo, na mesma direção, para louvarem ao Senhor. A energia, né? Vai Justo. estar Para focada. louvarem ao Senhor, para ouvirem uma palavra. E essa palavra ela vem para trazer um direcionamento espiritual para todos ao mesmo tempo. Porque ali você vai encontrar, dentro daquele local, daquelas quatro paredes, você vai encontrar pessoas de todos os tipos, de todos os tipos de problemas, dificuldades, Se ela pensamentos. conseguiu, porque eu não vou conseguir. Exatamente. Por aí vai, né? E todas elas reunidas ali vão ouvir uma só palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é eficaz, é como espada de dois gumes. Né? Ela faz divisão entre alma e espírito, discerne a intenção do coração. Então, essa mesma palavra vai em direcionamento de cada coração que tem N problemas e que o pastor não consegue discernir, por quê? São muitas pessoas ao mesmo tempo. Sim. Então, naquele momento, você vai estar em comunhão com o seu irmão, você vai estar em família, você vai estar sendo ministrado, não é? Você vai estar ali para levar a tua oferta, para devolver o dízimo, você vai estar ali para adorar a Deus. É necessário. E o importante também, você estará debaixo de uma cobertura espiritual. Ou seja, as pessoas da minha igreja, no caso da minha não, da igreja ao qual eu sou pastor,
Então elas estão debaixo da minha autoridade espiritual. Então todas elas são abençoadas, todas elas Na eu qual já oro, houve todo um preparo sim, para recebê-los. para recebê-los. Então eles estão recebendo orações diárias que eu estou orando. Tem problemas, mandam no WhatsApp aqui, eu estou orando por eles. Tem uma dificuldade agora recente. Hoje eu passei, eu estou com problema, que eu estou. Minha mãe hoje sofreu um acidente lá em Rio Preto e teve a fratura da exposta da perna esquerda. E possivelmente vai precisar de uma cirurgia. Já estamos orando, eu já mandei um pedido de oração para toda a minha equipe de oração, intercessores, minha lista de transmissão. Oração é uma... Oração não tem poder maior do que o poder da oração. Não tem. Então, Raniel, a questão é importantíssimo eu estar enraizado. Porque a Bíblia diz que nós somos árvore. E a árvore ela tem que enraizar para poder dar frutos. Se alimentar. Uma árvore que é arrancada de um lugar do outro, acaba morrendo. Então nós precisamos ter alguém que nos cubra espiritualmente, além de Deus, porque somos seres humanos. Precisamos ter um direcionamento, além de Deus, que Deus usa através dos pastores, dos guias, dos líderes. Sim. Né? Então isso é fundamental para que a pessoa não se torne hoje, entre aspas, uma desgrejada. Não quero, não preciso, não gostei do pastor. Lá tem problema. Amados, não existe igreja perfeita. Nossa Senhora. Não existe Então, igreja perfeita. Eu cansei um pouco assim, é justamente disso, a soberba, sabe? O homem chega a um certo ponto que ele não, é complicado. Infelizmente. Para vocês. Por quê? Porque vocês são adorados, porque vocês salvaram muitas vidas, ou ajudaram, né? Porque acho que quem salva realmente é Deus. Ajudaram, mostraram um caminho para a pessoa se salvar, para a pessoa crescer. E são idolatrados, são adorados. Então precisa tomar cuidado com essa... Né? É a presunção, né? É uma linha tênua. É uma linha tênua, exatamente. Uma linha tênua. E isso assim que eu fiquei um pouco, sabe, desgostoso, porque lá mesmo o Mokichi Okada me orienta que a igreja que não concede aos seus membros, aos seus frequentadores, conhecer outras igrejas, outros lugares, é porque ela teme. Se ela teme, então, é porque tem algo a esconder. E foi justamente essa parte que fui conhecer outros, porque como eu nasci lá dentro, então você fica não um pouco, você fica completamente charopeta, né? Fica só vendo uma visão só. E eu fui ver outras. Aí comecei a ver os defeitos da nossa. Não que eu fui buscar os defeitos, é que ele mesmo falou, mas infelizmente na própria e teve outras coisas também, agora teve o trono de Kyosho, etc. Que é mais oriental, né? Uhum. Enfim. E aí isso me deixou. Falei, puxa, religião, né? Religião é uma coisa que... Entra no que eu falei no começo. Qual é a religião certa? Não tem a religião. Pronto, é exatamente isso. Você encontra defeitos. Se você for na minha igreja e começar a congregar comigo na Praia Grande, você vai encontrar muitos defeitos ali. Com certeza. Eu sou um ser humano. Sim. Mas a questão é o que eu digo aos meus obreiros e cooperadores. O que nós ensinamos ali? Aprendemos primeiro a respeitar uns aos outros. E respeitar os limites uns dos outros. Porque essa obra é voluntária. Agora, eu tenho um chamado para o meu ministério, o MP para as Nações, que o chamado ele é totalmente profético. Então eu sigo essa linha. Obviamente eu vou atrair pessoas também que atendem essa linha. Que é a lei da atração. E aquelas que vão aprendendo também. Agora, eu tenho que tomar o máximo de cuidado para quê? Para poder conduzi-los naquilo que é certo. Mas nunca tirar o valor de quem que é Jesus, e colocar no homem. O que você disse da idolatria pelos pastores, as grandes pessoas que fazem grandes curas, milagres, isso existe, isso não vai mudar nunca. Porque a pessoa isso foi não vai salva, mudar nunca. A pessoa foi, né? Exato. Ele que tem que, por ele, ficar no chão, né? Um maior profeta da Bíblia, qual Jesus fala assim, João Batista, nascido de homem, nunca houve profeta igual a João Batista. E a Bíblia nunca relatou que ele curou uma dor de cabeça. Mas ele dizia assim, mas Jesus o exaltou demais. E João Batista dizia assim, é necessário que eu diminua para que ele cresça.
João Batista foi primo de Jesus. Ele nasceu 6 meses antes. E ele veio para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então João Batista dizia, importa que eu diminua e que Jesus cresça. Porque, meu irmão, um dos pratos favoritos do inferno é a vaidade. Então. Isso mata qualquer um. Seja dentro da igreja evangélica, católica, isso, em qualquer segmento. Porque a Bíblia diz, é muito claro, a soberba precede a ruína e a humildade precede a honra. Então nós temos o exemplo de Jesus, ao qual extremamente poderosíssimo, de graça, unção e autoridade do Pai, que foi um homem simplesmente muito simples, porém com uma autoridade sobrenatural. Sim. Então, a questão é, por que, eu te pergunto, estamos respirando aqui hoje nessa entrevista na rádio, tem muita gente nos ouvindo. Estamos falando porque estamos vivos, não é isso? Eles estão ouvindo porque estão vivos também. Também. É mérito nosso isso? É o nosso mérito? Não. Jamais. É de Deus. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer quem é Deus na minha vida, não é a religião. Não é o fulano, não é o beltrano, não é o cicrano. O primeiro passo, né? É Deus na minha vida, porque a morte, a Bíblia diz... Até para ele mesmo é Deus. Sim, enfim. A morte e a vida estão no poder de Deus. A morte e a vida estão... É Deus que determina quem vive, quem morre, quem torna a viver, quem torna a morrer. É Ele que determina, é Ele que é o soberano. Não somos nós. Então eu tenho que aprender a levantar pela manhã, por exemplo, e já agradecer a Deus. Deus, muito obrigado porque eu estou vivo. Olha dentro da cama, olha nos quartos dos seus filhos, estão todos vivos. Muito obrigado porque é mais um dia que eu vou respirar, e é mais um dia que o que não deu certo ontem, eu sempre digo isso, vai dar certo amanhã. Ou vai dar certo hoje, porque eu estou vivo hoje. Então não sei quais serão os problemas, as dificuldades que eu vou enfrentar. Mas a diferença é que eu tenho a certeza e a convicção, não pela religião, esquece a religião, tenho a certeza e a convicção que o Deus que me criou, o Deus que permitiu eu dormir, como Davi fala no Salmo 3 e 4, deitei, dormi e me levantei porque o Senhor me sustentou. O Deus que me permitiu dormir, o Deus que me permitiu levantar, e o Deus que me permitiu respirar, Ele vai me abençoar nesse dia, e nesse dia eu vou conquistar aquilo que eu preciso conquistar. Coração agradecido comunica-se com Deus, né? Então, enfim. Que na verdade ela fez uma chamada que a fé com a doença, com a cura, né? Que era que você vinha. Sim. Tem muita gente com depressão, né? Que foram curadas, depressão, enfermidade. Depressão, o que seria, bispo? Porque realmente o que seria? Depressão que eu entendo é assim. Se falar para as pessoas, a tua palavra. Muitas pessoas falam, depressão, porque está endemoniada. Tem alguém para você dar recado, alguma coisa? Não estou vendo aqui. Senão o pessoal fica bravo, hein? Pô, você foi lá, até colegas. Pô, você foi lá, não deu um toque aí, um alô. Não, eu quero mandar um beijão para todo lá. mundo do Ministério Profético, mandar um beijão para o pessoal da lista, minha lista de transmissão, o pessoal da Granja aqui. E o pessoal do grupo da Granja Viana. Né, todos estão acompanhando, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Eu tenho aqui chegou aqui para mim, eu prometi, ainda bem que o senhor falou aí, eu prometi que eu ia lhe passar. É o Ricardo. Isso, ele disse que, oi bispo, salva meu número, que eu vou lhe dar depois. Aqui é o Ricardo, da Igreja Plenitude de Deus, do apóstolo Jackson. Que eu vou estar lá daqui a pouco. É? É. Então... Que bom. Aí eu falei, olá Ricardo, tudo bem? Sou o Walter, esse número é da WRJ, da rádio. Eu passo a ele seu número. Ele, tá bom. Ele disse que ia me colocar na lista de transmissão dele. Tá, ele quer então, que... Tá bom. Deixa eu ver se passa aqui. Eu vou providenciar isso aí, Ricardo. Me procura na igreja hoje à noite, se você estiver lá, eu vou dar um jeito. Você passa o telefone aqui, eu incluo você, tá bom? Eu prometi, tá feito, hein? Vou passar o telefone para ele, o contato. Teu contato. A questão da depressão é uma coisa muito interessante, porque o que é uma depressão, ao meu entender, é um sentimento seja causado por uma dor, por uma perda, por uma decepção tão forte,
que a pessoa não consegue administrar isso. Ela não consegue. Esse sentimento coloca ela lá embaixo. Põe ela lá embaixo, ao ponto dela se sentir incapaz, ao ponto dela se sentir desvalorizada, vem a desmotivação, e é por essa razão que muitas pessoas hoje estão tirando a sua própria vida. Isso, está tendo Depressão muito é suicídio. uma síndrome hoje desse último século, é uma coisa impressionante, porque eu acredito, inclusive, que tem a ver com o que nós estávamos falando. Às vezes a pessoa ela coloca uma expectativa tão grande numa religião. Ela não tem dor, né, bispo? Ela não tem dor, né? Fica doente. Fica doente. Mas a depressão em si, não. Ela vai, Ela vai se acabando, ela vai se acabando. corroendo. Vai corroendo. Ela vai corroendo, ela vai corroendo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ela vai corroendo. Ah, minha filha Sara, manda um beijo pra nós. Um beijo, filhote. Ô, Sara, beijão Gabi, grande. Eu tenho Rebeca, elas todo aqui. mundo. Tem aí, Elas né? já- Tá bom. Um beijão pra vocês, meu amor. Então essa depressão, ela tem um poder, uma força de tirar a motivação de vida da pessoa. Isso não é, e também é um pouco espiritual, sim. Porque muitas vezes eu coloco a minha confiança numa pessoa, ou coloco uma confiança numa religião, ou coloco confiança em certos recursos, e muitas vezes isso não vai dar certo. E quando vem a decepção, porque muitas vezes colocamos a confiança em seres humanos, vem a decepção, aí algumas pessoas conseguem até administrar esse sentimento, outras pessoas não conseguem mais administrar. Aí entra em depressão, entra em tristeza, entra em angústia, vem o sentimento de morte. Alguns se matam, outros conseguem, aí controla, aí vai para o psicólogo. Aí o psicólogo dá, nada contra o psicólogo, muito pelo contrário, dá os remédios, mas os remédios não vão resolver muita coisa, infelizmente, são paliativos, porque já entra no âmbito espiritual. Então a pessoa ela precisa estar muito bem assistida ou através de uma oração. Aí a importância que nós falamos, vamos englobar aqui a presença de estar, a importância de estar firmado em uma igreja, porque numa situação dessa ela vai receber o socorro, seja de um pastor, de um presbítero, de um líder, de um amigo, de um irmão. Alguém vai orar por essa pessoa e certamente ela vai ser liberta. Quantas pessoas já orei em casos de depressão que foram curadas, foram libertas, totalmente libertas. Hoje eu as convoquei. Amém, Para amém. oração. E nós vamos orar. Também financeiro, porque tudo Sim. isso também leva a Sim, leva. Então, são N motivos, Aniele, N motivos que levam a pessoa a uma depressão. Mas sabe uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas ministrações? Porque o remédio, bispo, como o senhor estava falando, só para não perder o gancho, ele é paliativo porque ele vai no efeito, ele Sim. não vai na causa. Não vai na causa. E ali, buscando na igreja, você vai na causa. Exatamente. Né? Exatamente, porque o remédio ele vai dando um amortecimento Isso. no físico e automaticamente vai ficando mais passivo e o problema vai continuar lá dentro. lá. O problema é continuar lá dentro. O que eu costumo pregar não, eu costumo falar eu tenho uma lista de transmissão que são, essas pessoas recebem os áudios que eu chamo áudios proféticos. São pregações mesmo, de 10, 12, 15 minutos no máximo. Tá. Essa madrugada foi 12 minutos. Que são palavras, e nós temos recebido tantos testemunhos de curas, libertações, enfermidades. Pessoas que estão dentro de uma UTI, elas pegam o celular e pegam o áudio, põem no ouvido dos enfermos que estão na UTI, eles começam a reagir. Já vimos muitas pessoas, já ouvimos e recebemos testemunhos das pessoas sendo curadas em UTIs. Então é algo sobrenatural, porque isso é um ministério. É que precisa mudar isso, achar que a pessoa que está na UTI está morta, né? Não, ela não está morta, Ela ela tá está ouvindo viva. tudo. Ela está ouvindo pensa tudo. mas ela a só não ciência consegue ainda reagir. não ouve, só não reage. Não reage, mas ela ouve tudo. Pô, Então, quando a pessoa, esses áudios têm sido assim uma bênção muito grande, e esses áudios já atravessaram o oceano, já está no mundo inteiro esses áudios.
Então um passa para o outro. Imagine, por exemplo, você recebe meu áudio, você tem 50 pessoas no teu grupo. Você manda para 50 pessoas, cada uma tem mais 2. Imagine, o negócio virou uma bola de neve. E a pessoa tem que dar uma gratidão, tem que participar da igreja? Não, isso aí Como não, isso é porque tem pessoas que eu nem conheço. Por exemplo, eu tenho 2 listas de transmissão. O meu telefone é um iPhone. Ele me dá o direito de cada lista incluir 256 pessoas. Então eu tenho 2 listas, então vai dar 532 pessoas. Sim. Então tem pessoas que eu nem sei quem são, não conheço. Tá. Mas estão incluídas, porque uma pede para incluir, outra pede para incluir. E pelo jeito que eu estou vendo, eu vou ter que abrir uma 3ª lista. Né, de tantas pessoas para entrar nessa bastante. Lista? Tem que só passar o no WhatsApp. Caso aqui passa o WhatsApp e a gente inclui. Tá. Entendeu? Independente de religião. São ministrações que não são diárias. Se passarem aqui para a rádio, eu posso passar a transmitir. Você pode passar para mim, eu incluo na lista de transmissão. Entendeu? E lá nessa lista de transmissão eles recebem a minha agenda, onde eu vou estar. Porque como é uma lista, se eu mandar uma frase, as 500 pessoas recebem ao mesmo tempo. Porque não é um grupo, é individual. Sim, é isso que é importante. Então... Não é que o outro vai falar, vai bater lá também. Não. É uma lista, só o que o senhor falar. Só o que eu falar. Todos recebem ao mesmo tempo, recebem a agenda, onde eu vou estar, algumas informações, enfim. Depois quero divulgar o meu Instagram também, aproveitar o Instagram, que é o Bispo Caju. Instagram Bispo Caju, me siga lá e transmita também, espalhe. Então a questão da depressão, eu tenho visto grandes curas, muitas curas através da oração. Porque uma coisa, meu irmão, é o seguinte, você meu ouvinte, você tem 2 maneiras, quando estou pregando eu falo muito sobre isso. Você tem 2 formas de reagir quando passa por um problema. Ou se entregando ao problema. Então você vai se definhar, vai realmente entrar em depressão, e daí vai piorando, ou você reagir. Eu vou dizer um versículo que eu costumo dizer muito nas minhas ministrações, isso está em qualquer Bíblia, Provérbios 18, verso 21. Provérbios capítulo 18, verso 21. Que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Vou repetir, a morte e a vida estão no poder da língua. O que significa? E ele completa ainda o versículo dizendo, e cada um vai comer o fruto que ama. O que significa isso? A minha boca pode profetizar a derrota, a minha boca pode profetizar a doença, a minha boca pode fechar as portas, a minha boca pode trazer a enfermidade, a minha boca pode negativar tudo na minha vida. Se eu for uma pessoa negativa, e se eu permitir que a minha boca fale sobre isso. Agora, eu posso também profetizar, ou seja, chamar a existência aquilo que não existe, acreditando. Ezequiel 37, não sei se eu falei outra vez, não, você é um outro grupo, mas eu sempre uso esse versículo, esse texto. Ezequiel 37, para você entender o contexto, em 2 minutos no máximo, você vai entender, eu vou te explicar o contexto. Deus pega em espírito o profeta Ezequiel e o leva a um vale de ossos secos. Ele contempla muitos ossos, a Bíblia diz muitíssimos, eram muitíssimos. E depois Deus pega Ezequiel e faz uma pergunta para Ezequiel: filho do homem, você acredita que esses ossos poderão viver novamente? Eu vou explicar para você. Foi Deus que perguntou para um homem normal como eu e você que está me ouvindo. Ele contemplou o vale, viu os ossos, e Deus pergunta. Deus sabe se pode ou não pode. Deus pode, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que faz milagres. Mas Ele perguntou para um ser humano como eu e você, dá a impressão até de uma covardia. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Deus queria levar Ezequiel ao maior desafio da sua vida. Então Ele perguntou, você acredita que esses ossos poderão viver? Ezequiel respondeu, nem que sim, nem que não. Ele disse assim, tu o sabes. Então Deus disse para Ezequiel, então, filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos e dize as minhas palavras. Assim diz o Senhor, nascerão os tendões, virão os nervos, serão cobertos de pele e vivereis novamente. E comece a dizer isso para esses ossos secos. Amado, se você analisar pelos olhos humanos ou pelo raciocínio humano, é insano, é uma loucura esse negócio.
Como assim? Vou parar em frente aos ossos e falar assim, vocês vão nascer os tendões, vão vir os nervos, vão nascer vai vir a pele, serão cobertos, vão viver de novo. Como assim? É loucura. Mas aí o que aconteceu? Aí é o segredo. Onde Deus queria levar Ezequiel a maior experiência da vida Tá no dele. osso, né? Exatamente. Literalmente. Já tiveram vida uma vez, já não tinha mais vida ali. E você sabe que o nosso corpo humano, ele tem aproximadamente 215 a 217 ossos, cada um de nós. Ali era um vale inteiro. Nossa Senhora. E naquele momento Ezequiel foi desafiado. Essa história é tão fascinante, Ranieri, e você, meu ouvinte, é tão fascinante. Realmente chega a ser até uma loucura, mas é uma loucura de Deus. Tudo que se refere a Deus, às vezes é muito simples e às vezes é muito louco. Depende da maneira que eu acredito. Por isso que fé não se explica, não se aprende, não se lê no livro. E até mesmo ir na igreja para poder ganhar esse... Você ganha porque você ouve a palavra. Poder entender o que ele está... Exato, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então vem ouvir pela palavra. Você que está me ouvindo agora, você está recebendo fé, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Então, por isso que a Bíblia fala em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Eu não estou vendo, mas eu acredito que eu vou viver aquilo. Eu acredito que eu vou receber aquilo que eu espero, que eu sonho. Então, naquele momento, vai me ouvindo aí, querido, minha querida, Ezequiel, ele profetizou conforme a ordem que Deus deu a ele. Então ele começou, foi para o vale, olhou para os ossos e começou a dizer para os ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, nascerão os tendões, virão os nervos, serão cobertos de pele e vivereis de novo. E não foi uma, duas, foram várias vezes. E no capítulo 37, no verso 7 do livro de Ezequiel, que está na Bíblia, diz assim: enquanto eu profetizava, ouvi um grande ruído, um grande rebuliço. E quando os meus olhos viram, cada osso se juntou ao seu osso, e um grande exército estava de pé diante de mim. Então o que significa isso, você que está me ouvindo? Que, vou voltar no começo lá, diante de uma luta, de uma dificuldade, de um percalço, de um problema, nós temos duas opções. A primeira é se entregar ao problema. Outra é você liberar com a sua própria boca, a sua própria língua, que não tem jeito. Jamais diga isso. Jamais fale sobre isso. Jamais. Por mais que você esteja vendo, por mais que você esteja visualizando que verdadeiramente não tem mais o que ser feito, não deixe, não permita que saia da tua boca essas palavras que não vai ter mais jeito. Muito pelo contrário. Provérbios 18, 21, vou repetir: a morte e a vida estão no poder da língua. Então você vai profetizar. Ezequiel estava, eu estou ilustrando isso para você com uma história real. Tudo que é dentro da Bíblia é real, é verdadeiro, por mais insano que seja. Estou ilustrando a você uma história insana. Ezequiel estava diante de ossos secos e ele começou a profetizar. E os ossos, cada osso se juntou ao seu osso e se levantou um grande exército. Tem aquele que a gente já escutou dos nossos avós, a morrer pela boca, né? Sim, o peixe morre pela boca. Não tem onde está também diz que o peixe morre pela boca? Você falou a questão do universo. Nós vivemos no mundo do universo de atrações. Sim. Nós atraímos. Uma pessoa que é murmurenta... Somos energia pura também. Somos. Enfim, a pessoa que é murmurenta... abençoa essa energia. Sim. Tanto que eu vou lhe falar uma coisa agora, um testemunho, que da última vez que o senhor veio, caiu a rádio. Bem na hora da oração. Olha só. São laços. Mas aí é que está. Pelo amor de Deus, né? Sem modéstia, sem nada. Mas a gente tem um pouquinho de entendimento. Sim. Eu deixei o senhor continuar. Porque no meu pensamento, a sua intenção estava indo. Olha não só. era independente do som. Não sei se eu agi correto ou não. Não, fez muito Mas bem. eu não tinha como, tipo, ali eu não senti como... Bispo, só um minutinho. Não existe isso. Não tem.
Porque Entendi. você tava numa... Você foi rápido, você foi rápido. Aí Fez fui, certinho. entrei, botei ela no ar de novo, falei, da próxima vez eu vou falar pro Que bispo. bom, olha aí. Entendeu? E pode ter certeza que muitas vidas foram alcançadas. Então, e não é o microfone, não é a tua... Porque a Bíblia diz que muito podem ser os efeitos da oração do justo. A oração é um poder, é a maior arma de guerra que nós temos. Não existe a oração linda ou bonita, essa foi, essa não foi. Existe a oração do Sentimento. coração contrito e quebrantado. Então, você, meu ouvinte, o que você está passando exatamente agora? O que eu não sei, o que o Raniel não sabe, só Deus sabe, você sabe. Você tem duas opções, meu amado, minha amada. Me permita chamar desse jeito, que é a mania que eu tenho. Sinta-se querido por isso. É um jeito carinhoso. Você pode desistir de tudo agora e pode falar, não tem mais jeito. Sim, uma opção. É o livre-arbítrio. A boca é tua, você fala o que você quer. Mas você pode fazer como Ezequiel. Ezequiel não acreditava que aqueles ossos poderiam viver. Mas ele, por obediência a Deus, ele profetizou. E ele viu aqueles ossos receberem vida novamente. Então é o que eu digo a você. O que está saindo da tua boca é fundamental, Raniel. Que pode ser que esteja É o que dando a nós vamos doença atrair. na pessoa, É o que nós vamos atrair. Exatamente. Então eu digo aos enfermos, pessoas que têm câncer, que eu conheço, Começar, é ou duro, mas pessoas que têm diabetes. pensar positivamente. As pessoas falam, meu diabetes, eu falo, que seu diabetes? Isso não pertence a você, não. Nada. Esse câncer não pertence, ele está em você, mas não pertence a você. Perfeito. Não aceite, lute contra ele. Não assuma a enfermidade, mas bispo Cajueiro, eu estou enfermo, eu estou com problema, eu estou com dor, eu sei que você está. Eu acabei de sair de uma gripe agora, estou tossindo toda hora, você está vendo aqui, eu também estava doente até agora. Mas isso são coisas que eu não posso aceitar. Você não pode aceitar desgraça na tua vida, presta atenção. Você não pode aceitar, o que lhe é imposto, presta atenção. Por isso, eu vou repetir, vou voltar, não é a religião, você é amado do Senhor. Deus pagou um alto preço por você na cruz do Calvário através de Jesus. Então você pode tomar atitudes melhores, você pode ter pensamentos melhores, você pode ter reações melhores. Ninguém pode te obrigar a viver desgraça. Mesmo que você esteja no meio dela, você não é obrigado a vivê-la. Tem que procurar. É a primeira saída, não é, bispo? Uma das primeiras. Você se manifestar contra isso e não a favor, né? E não a favor. Eu tenho o primeiro tem um passo. testemunho que eu vi do jovem. A quimioterapia já está cientificamente comprovada que está matando mais ainda. Está matando já mais não está mais ainda. resolvendo. Não tá, exatamente. Estão Tá chegando a essa conclusão. Está enfraquecendo. Isso. Eu tenho um testemunho do rapaz que ele A disse... Regina está aqui. Paz do Senhor Jesus Cristo. Bispo Caju. Amém, A Regina. chegou agora. Deus abençoe, filhota. Um Tem grande aqui abraço. que depois aí você precisa ver aí se você vai falar ou como é que é. Então, eu acho que eu entendi, mas eu não vou falar no ar ou não, enfim, não é nada absurdo, gente. Que acho que é uma coisa de pastor para pastor. É uma palavra profética, então. na minha vida, está me lembrando de uma palavra profética. Por isso que eu fiquei na minha, acho que é de benção. De homem para homem. Eu recebo essa palavra aqui. Pronto. Eu não sei quem é, né? Quem mandou aqui no WhatsApp da rádio? É o celular 119993, só tem esses 4 números. Mas põe o seu nome aqui, eu estou recebendo essa palavra. O que estamos vivendo aqui é o cumprimento dessa promessa. Obrigado pela atenção. E eu recebi o testemunho do irmão dizendo assim: bispo, na minha casa nós somos em 7 irmãos. Os 6 sempre foram bandidos e traficantes. E eu disse para mim mesmo, eu não vou ser traficante, eu vou ser um grande advogado. E hoje eu sou um grande advogado. E procurar também não expor isso, né, bispo? Sim. Porque existe aqueles que são... Você é louco? Onde você vai arrumar dinheiro para pagar? Aí começa exatamente. A colocar o negativo em cima dessa pessoa. Aí que entra Hebreus 11:1, que é a questão da fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas a certeza do que espera. E a igreja, que é onde vão fazer justamente o inverso. Exatamente. Vai firme. Exatamente. Estamos com você. Palavra de vida, palavra de esperança, palavra de fé. É isso que nós precisamos. Não precisamos de mais uma religião. Não precisamos de pessoas religiosas. Não precisamos de pessoas que criticam. Porque, meu irmão,
a tua dor pode ser para você a maior dor do mundo, para mim pode ser uma coisa insignificante, mas Exatamente. quem está sentindo a dor é você, então não tem direito de te É julgar. o famoso dor no calo, né? Exatamente. Quem sente é a própria pessoa. É a própria pessoa. O que eu tenho que tentar fazer é procurar aliviar a tua dor. Como que eu posso fazer? Como que eu posso te ajudar? É assim. Isso para mim é o cristianismo. Não é a religiosidade que dividem as pessoas umas das outras, que fazem preconceitos uma das outras, que dividem, eu não vou na tua igreja porque você é dessa denominação, eu não gosto de você. Então quantos céus nós precisaríamos ter? Milhões de céus para receber esses milhões de igrejas, denominações. Não existe, é um céu só, é um só Deus, é um só Filho e é um só Espírito Santo, e nenhum deles é substituído ou se comparam a nenhum tipo de religião. O que o homem precisa é quebrantamento de coração, é entender que hoje ele está respirando, pode ser que amanhã ele não esteja mais. Sim. Quem tem a certeza do dia de amanhã? Ninguém tem. Por mais dinheiro que tenha, ninguém tem. Uma vez viver o hoje como se fosse o último dia, né? É o hoje. Exatamente isso. Há anos atrás eu fiz um enterro de um dos tios da minha esposa no Hospital Morumbi, Cemitério Morumbi. Foi interessante e me veio isso agora. Nós estávamos aproximadamente a uns 150 metros do caixão do local onde foi enterrado o Ayrton Senna. A 150 metros. Uma distância assim, eu olhava, você dá para ver a bandeirinha, enfim. E ali nós estávamos em 30 pessoas mais ou menos. Eu perguntei assim, nós aqui no enterro do Aparício, tio da minha esposa, nós estamos em 30 pessoas. No máximo. A 150 metros da minha direita, tem uma pessoa que está enterrada ali, quer dizer, não é mais, foi enterrada, pessoa que o mundo todo conheceu. Ayrton Senna. Qual a diferença dos dois agora? Nenhuma. É o melhor lugar para se dar um exemplo. Né? Por isso que Salomão, o homem mais sábio do mundo, do universo, do mundo, ele diz em Provérbios, é melhor entrar na casa de luto do que na casa de festas. Porque na casa de festas está todo mundo alegre, feliz, falou empolgado. isso no outro programa, interessante. E na casa de luto, cada um coloca enxerga a sua realidade de vida, pensando, um dia eu vou estar num caixão como esse. E o que eu estou fazendo da minha vida até aqui? Então, você que está me ouvindo, quem é mais importante do que o outro? Quem é melhor do que o outro? Deus, deixa eu citar mais uma coisa interessante. Deixa eu chorar ali. Dentro de uma coisa interessante, dentro da Bíblia, é claro, que quando Deus dá uma palavra de ordem ao profeta Samuel, Samuel é o que foi juiz durante 40 anos sobre Israel. E Deus fala para Samuel, vai à casa de Jessé, que ali vão ungir um novo rei de Israel. Porque havia sido separado o rei Saul, e ele cometeu um erro muito grave em relação às coisas de Deus, e Deus o rejeitou e falou, vai até a casa de Jessé que eu vou te mostrar quem é o novo rei. Mas Jessé tinha 8 filhos, mas Deus não disse a Samuel quem seria. Falou, só vai à casa de Jessé, que ali você vai ungir o novo rei de Israel. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé chamou todos os filhos, menos um. E todos estavam ali, e quando Samuel olha para Eliabe, o filho mais velho de Jessé, tinha um tamanho, postura, aparência de rei, e ele pega o chifre de azeite de boi, que estava cheio de óleo, que é o costume de derramar o óleo, o que nós chamamos de ungir, e vai derramar sobre a cabeça de Eliabe. Deus dá um grito dos céus dizendo, o que você vai fazer, Samuel? Ele falou, está diante de nós o novo rei de Israel. E Deus diz para Samuel, eu não o vejo como vê os homens. Os homens veem o exterior, eu olho o interior. Ou seja, esse tem aparência de rei, mas o coração dele não é bom. Passaram-se os 7 filhos, nenhum deles foram escolhidos. Aí Samuel pergunta a Jessé, acabaram seus filhos? Não tem mais nenhum? Ele falou, tem mais um que eu não chamei, que era o Davi. Estava cuidando das ovelhas do pai dele.
Aí Samuel disse, manda chamá-lo e ninguém se assente à mesa enquanto esse rapaz não chegar. E quando Davi entrou na casa, Deus falou para Samuel, é esse o moço, o homem, segundo o meu coração, aquele que vai ser o novo chefe do meu povo Israel. E derramou o óleo sobre a cabeça dele. Então o que significa isso? É uma história real, foi assim que Davi recebeu a primeira unção de rei sobre Israel. Menino ainda, por volta de 15, 16 anos de idade. Deus, ele não olha o exterior. As pessoas se preocupam em mostrar o seu exterior. Deus olha o que está no coração. E ninguém conhece o coração, Raniel. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Quem o conhece? Nem nós mesmos conhecemos. E Deus não se importa com título, com cargo. Deus não faz acepção de pessoas, de condições culturais, financeiras, cor de pele, o nome dele, o sobrenome, de quem é a família dele na sociedade. Para Deus isso pouco importa, pouco importa. O que Deus está vendo, eu volto lá no que eu falei em João 4, quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, mais ou menos assim, filha, se eu fosse me preocupar pela religião, eu não estaria aqui. Se eu fosse me deixar levar pela cultura, né, das raças, eu não estaria aqui. Se eu fosse me deixar levar porque eu sou um homem, você é uma mulher, não poderia estar conversando com você sozinha, eu não estaria aqui. Mas eu vim aqui só para curar você. Eu vim aqui só para tirar as águas amargas que estavam em você e colocar águas vivas, que é a própria presença de Jesus. Aí quando Jesus disse, não é nem nesse monte e nem em Jerusalém que se deve adorar, porque o Pai procura, no caso Deus, procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, você que está me ouvindo, qual a tua preocupação hoje? Qual o teu problema? Qual a tua dor? Qual a tua dificuldade? Ou de repente, se tiver algum evangélico que esteja me ouvindo, vamos colocar assim, qual a tua preocupação? Mostrar que é mais espiritual para esse ou para aquele? Ou desfazer do católico, do espírito, ou o espírito desfazer do evangélico, do católico, o católico desfazer do espírito, do evangélico, um desfazendo do outro, sendo que aos olhos de Deus, ele enxerga o nosso coração. Não é um monte. Não é o monte, não é o local, não é a placa, não é o status, não é o cargo, não é a posição, não é a função, é o coração. É o coração. E o que está dentro do teu coração? O que você mostra para ele? Porque ele enxerga mais do que você sabe. E ele sabe exatamente o que nós precisamos, o que vamos precisar antes mesmo de nós sabermos. Então, no final, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, sabe o que mais Deus quer? Esse Deus tão soberano, Raniel, tão imensurável em poder, que muitas vezes se inclina para ouvir o nosso clamor. Davi fala no Salmo 18, na minha angústia clamei ao Senhor, ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Sabe o que ele procura? São os verdadeiros adoradores. Adoradores que, não adoradores falando em termos de música, não. Adoradores que o reconheça como Senhor. Adoradores que o reconheça como Deus. Não como um opressor. Não como um maluco, um louco. Não, um Deus que a Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, Evangelho de João capítulo 3, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Quem de nós entregaria um filho para ser crucificado na cruz por amor de pessoas que nem conhecemos? Deus o fez isso. Ele entregou o seu único filho para que todos aqueles que nele crê e crê no poder do seu nome sejam feitos filhos de Deus. Então, indo para o encerramento, depois eu quero orar por todos vocês agora, logo em seguida. A condição do homem se tornar filho hoje, Raniel, segundo a Bíblia, é entregando o coração para Jesus Cristo. Não é para a religião. Não, mas eu sou de Deus. A Bíblia diz que os demônios temem a Deus, os demônios creem em Deus e também temem. Não é só isso.
por que Jesus veio a ser crucificado e porque ele recebeu o poder de Deus de ressuscitar no terceiro dia, para que ele pudesse levar todos os pecados do ser humano sobre ele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o nosso pecado não é delitos que fazemos. Pecado que veio de Adão e Eva na desobediência. Deus destruiu o mundo a primeira vez, com exceção de Noé. Recomeçou o mundo no dilúvio. Isso é real. Não é aquele filme que apareceu no cinema Noé, aquilo é furado. A maior parte daquilo é totalmente furado. Destruiu o mundo todo, 40 dias, 40 noites de dilúvio. Salvou Noé e sua família. Recomeçou novamente a criação através de Noé e toda a sua família. Não é? E a Bíblia diz que os homens fizeram mal, tão mal que o pecado chegou a Deus novamente. E Deus, para não destruir, Deus disse que nunca mais destruiria esse mundo com águas. E fez um sinal, e deu um sinal para Noé, uma coisa interessante agora, que talvez muitas pessoas não saibam, você vai saber agora. E ele diz assim: após a chuva você verá a minha aliança nos céus, que é o arco-íris. Você vê que o arco-íris aparece sempre depois da chuva. Sim. Então, essas cores são as cores que Deus colocou. Obviamente essas cores são imitadas, que não vou entrar no caso aqui. Mas são as cores que Deus... Então, quando você enxerga um arco-íris, você lembra que foi a aliança que Deus fez com o homem chamado Noé. Nunca mais destruiria o mundo pelas águas. Depois o pecado subiu novamente e Deus, para não destruir novamente, entregou o seu único filho e disse mais ou menos assim para Jesus. Não está escrito o que eu vou dizer. Para nós entendermos. Filho, eu amo esse mundo. E para não destruí-los, eu preciso que o pecado deles seja remido. E só pode ser remido através do sangue. O sangue de um cordeiro. E você vai ser esse cordeiro. A Bíblia diz que Jesus se destituiu da sua própria glória, tomou a forma de servo, que o servo não diz sim ou não, o servo só diz sim. Né? Você é servo, o servo recebe uma ordem, pois não, sim, sim senhor, é assim. Não tem, eu não sei, não, é sim. Tomou a forma de servo e veio, e entrou pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E Deus olhou no mundo todo, encontrou em Nazaré uma mocinha virgem chamada Maria, e pediu para o anjo vir até ela e dizer assim: salve, bem-aventurada, tu és mulher bem-aventurada, porque o Pai escolheu para que teu ventre seja o ventre que vai gerar o Emanuel, o Salvador desse mundo. E foi gerado sem o ato sexual, foi pelo Espírito Santo. José quis se afastar dela para não ser difamada, e o anjo apareceu para José e disse: não, permaneça com ela, porque o fruto que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Temos Maria como bem-aventurada, mas logo depois ela se casou com José, né, e teve mais filhos. E daí, toda essa trajetória de Jesus Cristo na terra foi para que ele chegasse à cruz do Calvário, como está escrito em Isaías 53, 4 e 5, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos pecados, e a paz que estava sobre ele, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados, que foram as marcas dos chicotes. Então naquele momento, durante 6 horas, Jesus ficou crucificado naquela cruz, e naquele momento, foi o único momento que Jesus chama o Pai de Deus. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Deus não poderia compactuar com todo o pecado daquele povo que estava sendo lançado sobre ele. Mas Isaías diz: por um momento te deixei e com grande glória te receberei. Permite Jesus morrer naquela cruz. Ao segundo dia ele desce ao Seol, quebra as cadeias que estavam aprisionados, toma a chave do inferno de Satanás nas mãos, e ao terceiro dia o Senhor lhe dá vida e lhe ressuscita. Fica mais 40 dias entre os discípulos, aparece para os discípulos mais umas 2 vezes, e depois de 40 dias ele ascende aos céus. E é lhe dado o nome que é acima de todos os nomes, ao qual é o nome de Jesus. Então, a única forma de nos tornarmos hoje filhos e sairmos da condição de criaturas é através de entregar o coração para Jesus. É religião católica? É religião evangélica? Religião espírita? Não. Eu tenho que fazer isso num ato
incômodo, numa liturgia maravilhosa, não. É no momento em que você está. Eu só preciso cumprir o que diz Romanos 10. Com o coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E com a minha boca eu confesso para a salvação. É isso que nós precisamos. Aí saímos de criaturas e nos tornamos filhos. E a Bíblia diz, tudo que pedir ao Pai, peça em nome do Filho. Isso aqui não é religião. Isso é Jesus Cristo. Eu não prego religião. Eu não prego placa de igreja. Eu não prego nome de pastores. De ninguém. Eu prego do meu Senhor. É importante você estar numa igreja? Vou encerrar agora e vamos orar. Sim. É importante você congregar? Sim. Comungar? Sim. Estar debaixo de uma cobertura espiritual? Sim. É fundamental você estar nessas condições. É fundamental você estar nessas condições. Mas mais importante mais importante ligado, né? é você ter Jesus Cristo em seu coração. Ter esse link. É isso aí, gente. Tivemos aí uma aula, né, do bispo. E isso é importantíssimo. Ele vai ter que sair, que ele vai ter que continuar trabalhando, né? Enfim, na obra. E ele vai ter que agora ir para a igreja para fazer uma palestra. E ele vai fazer uma oração. Tem notícia? Minha irmã está ligando aqui agora, eu atendi. E está dizendo que o caso da minha mãe vai ser operada agora, passar pela cirurgia, e o caso dela é grave, porque espalhou muito sangue pela perna dela. Então nós vamos... Como é o nome dela? Irani Cajueiro. Para nós colocarmos ela nos nossos pensamentos, né? Com oração agora. Nós vamos levantar o clamor e aproveitar e levantar um clamor por todas as pessoas que estão nos ouvindo aí. Certamente. Amém? Amém. Vamos fazer isso agora? Podemos fazer? Já? Vamos lá. Amém. Você que está me ouvindo, se você puder, tiver condições, feche seus olhos. Nós vamos orar agora. E orar significa conversar com Deus. E eu vou orar e pedir a Deus que te abençoe, que te fortaleça, que te cure. Se houver tristeza, doença, enfermidades, depressão, qualquer tipo de doença, nós vamos orar agora para que, em nome do Senhor Jesus, nome sobre todos os nomes, possa te libertar e te curar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse momento tão precioso, por esses minutos estarmos aqui nesta rádio, por essa oportunidade tão preciosa de poder estar falando aqui e alcançando tantas e tantas pessoas. Espírito Santo, tudo aquilo que eu falei vai ministrando o coração de cada ouvinte, com amor, com clareza, que só você tem o poder de esclarecer, só você tem o poder de trazer a luz necessária para que essa pessoa enxergue, só você tem o poder de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero orar agora por todos os enfermos agora, seja qual for qualquer tipo de enfermidade, seja, Senhor, a enfermidade da alma, o psique, toda depressão vai saindo agora pelo poder que é no nome de Jesus, toda depressão vai saindo agora pelo poder que é no nome de Jesus, toda enfermidade da alma, todo desespero, todo mal, sentimento de fracasso, sentimento de derrota, sentimento
de incapacidade, espírito de autocomiseração, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu declaro o teu poder, eu declaro a tua unção, eu declaro a cura, eu declaro a libertação sobre cada ouvinte agora, independentemente de religião, independentemente do credo, independentemente da condição cultural, financeira ou cor de pele. Tu és Deus, Senhor, que olha para dentro do coração, e é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Vai curando esse que está na cadeira de roda, vai curando esse que está com problema de audição, vai curando os rins, vai curando agora os ossos do corpo, vai curando agora a questão das vistas, vai fortalecendo agora todo câncer, eu repreendo agora pelo poder que é no nome de Jesus, vai saindo agora nódulos do seio, câncer da próstata, todo problema nos ossos vai saindo agora, o problema nos rins voltem a funcionar, sangue agora seja afinado, eu declaro a cura sobre cada um de vocês agora, sobre cada ouvinte. Alcance esta casa, levante esta família, cure esta família, restaure esse casamento agora, liberte os filhos que estão em drogas ou metidos em bandidagens, sejam eles curados, libertos, porque a tua palavra diz em Isaías 65 que filhos não é para calamidade, filhos é para bênção. Senhor, faça um milagre, abra a porta de emprego para esse chefe de família que está desempregado. Eu declaro porta de emprego aberta, um trabalho honesto, um trabalho maravilhoso. Ele vai ser provedor da sua própria casa. Esta mulher que depende que Senhor, e cuida dos seus filhos sozinha, vai dando graça, sabedoria a essas mulheres, vai dando força a esses homens, vai curando, vai libertando. Senhor, liberte essas crianças agora, crianças dessas violências, crianças de serem tocadas, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai guardando essas pessoas, guardando essas casas, guardando essas famílias, abençoando o chamado, abençoando o ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero colocar também aqui ao vivo, Senhor, a oração pela minha mãe, ó Deus, que sofreu um acidente, ó Deus, e teve, ó Deus, na coxa esquerda, ó Pai amado, fratura exposta e o sangue espalhou pela perna toda, vai passar por uma cirurgia daqui a pouco, uma cirurgia de risco, a situação dela está grave. Senhor, visita minha mãe Irani, põe as tuas mãos sobre ela agora, em nome do Senhor Jesus, guarde a vida da minha mãe, dá o livramento a ela, livra de infecção hospitalar, ó Deus, de vírus, viroses, bactérias, em nome de Jesus. Visita a todos que estão enfermos agora, e eu declaro a cura. Jesus, tu és Senhor. Jesus, tu não és religião, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que olha o coração, tu és aquele que tem amor e compaixão pelas almas. Então faça o milagre na vida de cada um que está ouvindo, que ouviu essa ministração, e Senhor, e abençoe. Eu abençoo esta rádio, eu abençoo o teu servo Raniele, sua esposa, sua família. Faça prosperar esta rádio, faça prosperar, aumente, eu profetizo que o alcance dessa rádio será aumentado. Envie provedores, envie semeadores, investidores para esta rádio, porque, Senhor, esta rádio tem sido um instrumento, ó Deus amado, e pelo fato de Ele ter me convidado, um bispo evangélico, para estar ministrando aqui, me dado liberdade, eu declaro, Senhor, que esta rádio nunca mais será a mesma, será muito, muito mais abençoada e vai prosperar, para que vidas, muitas vidas, sejam alcançadas. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, em nome de Jesus, amém. Um grande abraço a você. Amém. Muito obrigado. Meu mente é... Não sei se... Considerações finais, porque depois dessa oração... Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Põe amor nas palavras ao qual disse. Se você está fora de uma igreja, procure uma igreja. Se você ainda não entregou o coração a Jesus, eu vou fazer uma oração e você repete comigo aqui em 1 minuto, ok? Vamos lá? Repita assim comigo. Fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abro o meu coração aqui agora e o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Não pela religião, mas pela cruz. Não pela religiosidade, mas pela sua morte e ressurreição
através da cruz do Calvário. Jesus Cristo, a partir de agora, o Senhor é o meu único Salvador e o meu único Senhor. Em nome de Jesus, amém. E se você fez essa oração comigo, Amém. então você passou de criatura a ser filho de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que o teu nome está escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe muito e quem sabe até uma próxima. Deus te abençoe, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu sou o Bispo Edson Cajueiro, o Bispo Caju, um beijo no coração. Regina está mandando obrigado, parabéns, Bispo, por essa lista de oração edificante que o Senhor envia incansavelmente. Gratidão por suas orações no monte. Amém. Abraço, Regina. Bispo, só agradecer, né? Que Tamo o juntos. senhor veio para ratificar o que eu já tinha falado aqui e feito. E muito obrigado. E tenho certeza que os nossos ouvintes, pedir para todos antes, né? Que é um modo da gente nos preparar, né? Então trazer as pessoas, espero que deve ter chego na alma. Amém. E a mamãe eu vou continuar orando aqui. Por Se o favor. senhor me permite. Por favor. Vamos estar lá sintonizados. Porque oração, agradeço gente, mesmo. é tudo. Oração é tudo. Então continue orando. Seja a religião repetir o que ele falou aqui desde o primeiro momento. Independentemente de religião que for. Né? Vamos orar. Vamos fazer. Faça a sua oração. Faça o seu pensamento. Dona Irani Cajueiro. Isso. Ok? Para que no momento da cirurgia ela tenha força. Que é isso que é o mais importante. Amém. Né? Amém. Muito obrigado, viu, Bispo? Amanhã eu vou estar agora ministrando a Sim, partir das por 20h30 na Igreja Plenitude Apostólica de Deus, que fica na a Rua Coruçá 725. E você pode acompanhar ao vivo também pela internet, acessando iplenitude.com.br. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe muito. Um beijo no coração. A gente vai encerrando aqui então o programa Viva com Sabor, que já vivemos hoje um momento saboroso. E vamos até a quarta-feira que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tá ok? Muito obrigado, até a semana que vem. Muito obrigado a todos que nos ouviram.